Bom, a gente já aprendeu que as fórmulas, as tabelas e os gráficos são formas de expressar as relações entre grandezas, né? Mas será que toda relação é igual? Para saber disso, nós vamos conhecer o dia a dia de alguém que convive com as relações matemáticas o tempo todo. Quer ver? Táxi! A matemática é muito importante no meu dia a dia. Eu tenho que avaliar os valores que eu pago na gasolina e no álcool, porque cada posto também vende o combustível por um preço. Outra coisa que eu tenho que avaliar é quanto ando ou quanto desenvolvo por litro usando a gasolina ou usando o álcool. E tenho também que tomar cuidado com a velocidade que eu desempenho no dia a dia. Se eu passar de 60 km por hora, pode ser multado e aí meu lucro vai todo embora. O que a gente vai descobrir analisando o dia a dia do taxista é que, dependendo do tipo de relação que se dá entre as grandezas, ela pode ser de um tipo especial, que chamamos de função. Para definirmos uma função, é necessário que tenhamos dois conjuntos não vazios, A e B. A todos os elementos do conjunto A, eu tenho que associar a um único elemento do meu conjunto B. Os elementos do conjunto A, a gente chama de domínio da função. O conjunto B, nós vamos chamar de contradomínio. E os elementos que estão sendo associados com os elementos de A e B, a gente chama de imagem. Será que alguma dessas relações do dia a dia do trabalho do taxista pode ser chamada de função? Vamos ver um exemplo? No caso da relação entre o preço e a quantidade de litros de combustível que o taxista usa para abastecer seu táxi, a gente percebe claramente que só é possível relacionar um preço a uma quantidade de litros de combustível específico. Então, nesse caso, temos uma função. Tá aqui, seu Gilberto. Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, boa semana. Muito obrigado, uma boa semana. Uma boa tarde, senhor. Obrigado. Tchau, até logo. Até logo. Olha só, um outro bom exemplo de função está logo aqui, essa tabela de preços do estacionamento. Trabalho aqui no estacionamento como manobrista. Aqui a primeira hora custa R$6, da segunda em diante cobramos R$2 por hora. Se você ficar 2 horas, custa 6 mais 2, que vão ser R$8. Se você ficar 3 horas, custa 6 mais 2 mais 2, que vão ser R$10, e assim por diante. Então a gente tem, na situação, o tempo e o valor final. Então qual desses é o domínio e qual desses é o contradomínio. O domínio, nesse caso, é o tempo, vamos chamar ele de T, determinado em horas. E o contradomínio é o valor, determinado em reais. 1 hora que o carro fica no estacionamento equivale a R$6. 2 horas ele vai ter, a cada hora extra, um acréscimo de R$2. Então, na primeira hora você paga 6, na segunda hora 8, na terceira hora 10 e assim por diante. Então nós temos o domínio e o contradomínio, e nesta relação a gente tem que cada um do domínio se corresponde com apenas um do contradomínio. Então isso daqui caracteriza uma função, e é uma função muito especial, que é a correspondência 1 para 1. Então, sabendo a relação entre o conjunto que representa o tempo que o cliente deixa o seu carro no estacionamento e o conjunto que representa o valor a ser pago pelo cliente, é uma função. Agora, será que dá para representar isso numa fórmula? Para saber o preço que o cliente vai pagar no estacionamento, a gente tem que somar o preço inicial que ele pagará se ficar 1 hora a R$2 vezes a quantidade de horas a mais que ele vai ficar. Se o cliente ficar só 1 hora, a conta fica assim. O preço é igual a 6 mais 2 vezes 0, porque ele não ficou nem 1 hora extra. Então, fazendo o cálculo, o valor a ser pago é 6. Agora, se ele ficar 2 horas, o valor é de R$8, 1 hora mais 2 vezes 1 hora extra. E se ficar 2 horas, ele paga R$10, 1 hora mais 2 vezes 2 horas extras. A função de primeiro grau, ela é dita de primeiro grau porque
a gente vai olhar o expoente da variável independente, do expoente de x. Se não aparece no expoente, mas a variável existe, é porque o expoente é 1. Então, por isso que é dita de primeiro grau. Nós encontramos esta fórmula que representa a situação do estacionamento. Aqui a gente pode chamar o valor final de y, que é a variável que vai depender do valor da hora extra, que vai depender da quantidade de hora extra. Então, a gente tem que, nesse caso, o 6 é fixo, mais 2 vezes a hora extra. E a hora extra a gente vai chamar aqui de x. Esse x e esse y são duas variáveis. A variável x é a variável independente, é a variável que sempre vai ser atribuída o valor para ela. E a variável y é a variável dependente, vai depender do quê? Do valor dado para a variável x. Os gráficos também são muito usados para representar funções. Mas para saber o que é e como é feito um gráfico, primeiro nós precisamos entender o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas utilizado para localizar pontos em um gráfico. Ele é formado por dois eixos que se cruzam, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal é chamado de x, ou eixo das abscissas, e o vertical é conhecido como y, ou eixo das ordenadas. Essa reta x é para todos os valores independentes da função, e essa reta y são para todos os valores dependentes da função. E elas se cruzam no ponto zero de cada uma, que é a referência. Então, significa que, para cima, no y, você vai trabalhar com valores positivos. Para baixo, no y, você vai trabalhar com valores negativos. A mesma coisa no eixo x. Então, no eixo x, para a direita, são os valores positivos e para a esquerda, os valores negativos. Os pontos do gráfico são determinados pelos pares ordenados, onde uma coordenada do eixo x é relacionada a uma coordenada do eixo y. Os gráficos representam a relação dos dois conjuntos. Um eixo representa o domínio e o outro o contradomínio da função. E os pontos do gráfico são o lugar onde os dois conjuntos se encontram. Mas como fazer um gráfico? Primeiro, precisamos de uma situação para representar. Um bom exemplo é a conta de telefone. E eu tenho um plano de telefonia celular, familiar, onde nele estão inclusos 3 pessoas, eu, meu filho e minha nora. É um plano de 400 minutos, com um custo mensal de R$300, e por minuto excedido, nós pagamos 30 centavos. Dificilmente nós ultrapassamos o valor da conta, porém, eventualmente isso acontece e nós ficamos com dificuldade em fazer o cálculo para chegar no total geral quando essa conta chega em casa. Mas como a Célia pode calcular o valor de sua conta no final de cada mês? Analisando os dados do plano de telefonia, a gente chega a uma fórmula que representa essa função. A gente pode representar a situação com a seguinte função de primeiro grau. O y que ela vai ter, que é o valor final a ser pago, vai ser R$300, que ela vai pagar fixo até 400 minutos, mais um minuto extra, que é o x, e ela vai pagar 30 centavos para cada minuto extra. A partir desta função, dá para a gente elaborar aí alguns valores que representam. E daí, montando uma tabela, você consegue associar pontos neste plano. Se ela gastar 400 minutos, ela vai pagar R$300. Se gastar 410 minutos, então são 10 vezes 30 centavos, ou seja, R$3. Se for 420 minutos, ela vai pagar R$306. Com a tabela feita, dá para determinar os pares ordenados que serão representados no plano cartesiano e criar um gráfico dessa função. Com isto, dá para nós montarmos novamente só o gráfico do tempo excedido. Então aqui, R$300
400 minutos. Se for R$ 303 que ela vai pagar, se corresponde ao que ela gastou de 410 minutos. Se ela gastar 420 minutos, ela vai pagar R$ 306. Com isto, o gráfico do tempo excedido é um gráfico que tem uma tendência de subida. E essa tendência de subida é chamado de inclinação da reta. Os gráficos da função de primeiro grau são sempre uma reta. E essa reta ela pode ter uma tendência constante, como por exemplo o plano fixo até 400 minutos, uma tendência de subida, que é o que ela exceder, ou alguns gráficos também têm uma tendência de descida. E essa inclinação é determinada pelo coeficiente angular, que na função geral, y igual a x mais b, ele é o valor do a, que é o que determina a inclinação da reta. E o coeficiente linear é se nós mudarmos o valor do b. São várias retas que têm a mesma inclinação, mas são paralelas, né? Uma do lado da outra. Com a tabela, a fórmula e o gráfico, a Célia nunca mais vai se atrapalhar para pagar a conta de telefone, né? Alô? Oi, tudo bem? Eu ia mesmo te ligar. Eu tenho uma novidade muito boa para te contar. Isso.